Muito bem, gente. O novo plano de enfrentamento da Cracolândia, em fase de elaboração conjunta entre o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, encontra polêmica entre entidades que lidam há anos com o problema no centro de São Paulo, como, por exemplo, a Igreja Católica e o Ministério Público do Estado. O ponto central da divergência é a ideia de promover a internação compulsória em massa de dependentes químicos que frequentam a Cracolândia, estratégia vista como pouco eficiente pelo padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua e também pela Promotoria de Direitos Humanos. Para o promotor de Direitos Humanos, Arthur Pinto Filho, há uma série de experiências que foram adotadas ao longo da última década que se mostraram interessantes e que poderiam ser ampliadas, como, por exemplo, a instalação de equipamentos de saúde e uma política de redução de danos, oferecendo moradia e emprego aos dependentes na região, sem exigir a interrupção imediata do consumo de drogas. Um assunto que divide muito, né, meu querido Jorge Serrão, e a gente viu aqui na cidade de São Paulo ambas as políticas serem promovidas, né? Vimos a política do Libera Geral, mais conhecida como política do ex-prefeito Fernando Haddad, que até fez um certo incentivo para que as pessoas elas pudessem ter uma estrutura e viver ali mesmo. E vimos também um certo enfrentamento mais forte do ex-prefeito João Dória, que também não solucionou o problema. Como é que a gente resolve essa história na sua análise? Isso é altamente complexo, porque, vamos lá, primeiro, o narconegócio é uma atividade econômica altamente lucrativa. É por isso que a Cracolândia continua ocupando o centro da cidade de São Paulo. Só que isso aí é uma vergonha também completa para a nossa cidade. Só que isso acontece há mais de 30 anos. Posso repetir? Isso acontece há mais de 30 anos. Então não é um problema desse governo que chegou agora, e sim da história da nossa cidade, da nossa sociedade, que há muito tempo é conivente com as coisas erradas. Quando a gente ouve uma autoridade dizer, não, que tem que permitir o consumo consentido da droga, isso é bonito, isso parece o narcotraficante dizendo isso, eu entenderia. Agora, isso ser dito pela promotoria pública não pega bem, é inadmissível. O vício, ele tem que ser tratado, ele tem que ser combatido, mas como é que você tira o vício? Primeiro, você tem que ter desenvolvimento econômico para impedir que aquela área, uma área nobre, que deveria ser usada por turismo, uma área que deveria estar desenvolvida e segura para a população, não se tornasse uma área nojenta, como ela tem sido há muito tempo aqui em São Paulo. Você dá um pulinho no centro da cidade de carro ou a pé, você está arriscando a sua vida. Isso nós estamos falando na maior cidade da América Latina. Então tem que ter uma discussão ampla, não só do ponto de vista da repressão, não só do ponto de vista do trato, de você tratar as pessoas. Agora, tem um monte de interesse contrariado ali. Não é só o narconegócio que tem interesse contrariado, não. Tem toda uma indústria, a suposta indústria da caridade, que também não quer que aquele pessoal saia dali. Então, isso aí tem que ser apontado duramente, porque ali é uma região que vai passar por um processo de desenvolvimento. A prefeitura já está com esse projeto, o governo do estado também, e tem a iniciativa privada querendo bancar isso para melhorar a região, que a população de São Paulo esmagadoramente, se você fizer aí uma pesquisa, ela vai apontar que aquilo tem que acabar. Então é hora de você mexer com isso. Agora, saiba que mexer com isso, a Cracolândia vai se transferir dali para um outro lugar, porque o tráfico é uma atividade econômica, e você vai ter as contrapressões do suposto direitos humanos e também da turma que ganha grana com a questão da caridade, a falsa caridade. O assunto é complexo, mas vem aí um rolo compressor para essa discussão. Piperno, hoje pela manhã você participou comigo da entrevista no Morning Show com o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, e eu queria muito, nós não conversamos depois, eu queria muito entender se você de fato viu um prefeito ali muito entrosado com o governador de São Paulo e apto para resolver esse problema ou não. O que você sentiu? Eu senti que ele está, assim, muito entrosado com o governador Tarcísio. Eles me parece que têm aí ideias mais ou menos parecidas. Ele argumenta que, inclusive,
durante a gestão dele, o número de pessoas que habitam ali a Cracolândia, o número de dependentes e tal, diminuiu, segundo ele, de 4 mil pessoas para 1.000. Mas é possível também, Paulo, a gente imaginar um outro cenário. Que hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente fala de pessoas que moram aqui perto, né? Aqui perto da Jovem Pan, no viaduto da Dr. Arnaldo. Então, eu sei, por exemplo, de um outro ponto na zona sul da cidade, onde também há uma pequena Cracolândia. Proporções menores, né, Pedro? Exatamente, proporções menores. Na Leopoldina tem uma gigantesca. Na Leopoldina. Porque o que me parece é que esse é um problema que se espalhou. Então, veja, é possível realmente que na Cracolândia, né, nessa conhecida Cracolândia, na região central de São Paulo, o número de pessoas que lá convivem, o número de viciados, o número de dependentes químicos, ou seja, o número de pessoas doentes, porque são pessoas doentes que precisam ser tratadas, tenha diminuído lá, porque essas pessoas talvez tenham migrado para outras áreas da cidade. E é sempre assim, isso é histórico e é fácil constatar, até por estudos aí de outras cidades, porque esse não é um problema exclusivo de São Paulo, há outras grandes metrópoles por aí, até cidades médias que também têm as suas Cracolândias, que a partir do momento em que a repressão policial ela se intensifica em uma determinada área, essas pessoas acabam se espalhando, elas migram para áreas novas, para áreas diferentes. Até porque o crime, os traficantes querem continuar vendendo, isso é uma indústria, e as pessoas doentes, os dependentes químicos, eles querem continuar consumindo. Então eles vão para uma área onde o aparato de segurança ainda não chegou. Então, esse é um problema muito difícil, a gente falou aqui outro dia. Ninguém tem a solução ainda para isso. Infelizmente, não só aqui em São Paulo, mas em muitas áreas do mundo. Agora, o fundamental é que as pessoas têm que ser tratadas. Agora, no caso aqui de São Paulo, Vilela, a gente fala num número em torno aí de 30, 40 mil pessoas morando na cidade de São Paulo, nas ruas, em situação de rua, né? Estava vendo um dado interessante do estado da Califórnia. Hoje, janeiro de 2023, nós temos a soma de mais de 100 mil pessoas em situação de moradia de rua no estado da Califórnia, um estado tão importante quanto é o estado americano. Como é que você enxerga isso? Porque isso que o Piperno falou tem um ponto fundamental, né? Tem muito discurso fácil nessa história, né? Que vou fazer, vou resolver, enfim, mas na realidade o problema é muito mais complexo. Exatamente. Essa questão, ela envolve problema de saúde pública, de saúde mental, ela envolve problema de moradia, um grave déficit de moradia, ela envolve problema de segurança pública seja nos pequenos furtos, seja no grande tráfico de droga. Então você vê que estamos diante de um problema que uma análise simplista, ideologizada, ela acaba não levando à solução desse problema. E especialmente colocar no mesmo balaio a questão da Cracolândia com a questão do morador de rua. Estamos falando de dois públicos totalmente diferentes. Não é todo morador de rua que é um viciado em crack e que alimenta essa estrutura que se convencionou chamar de Cracolândia. O problema daquele cidadão que foi para as ruas por N motivos, mas que precisa de uma mão amiga que o acolha novamente, esse sim é um dever do Estado no sentido da sua Secretaria de Assistência, na sua organização assistencial. Isso tem que ser objeto de investimento. Agora, quando se fala de uma Cracolândia, estamos falando de uma estrutura que alimenta o crime organizado, que deteriora a cidade, que causa danos à vida da sociedade, que gera prejuízos na área da saúde pública e a gestão não pode assistir passivamente a esse tipo de cenário. A gente não pode admitir que o crime seja praticado no coração da cidade e as autoridades nada fazerem. Então, é fundamental que, especialmente diante dessa sintonia entre Ricardo Nunes e Tarcísio, se tome uma medida efetiva para se pensar numa solução, ou pelo menos se encaminhar uma solução e não ficar novamente nesse discurso de enxuga-gelo, mas que realmente não leva a lugar nenhum. Agora, Piperno, eu não sei se você sentiu a mesma coisa, mas do ponto de vista da sintonia que o Vilela cita aqui, eu senti uma sintonia muito forte entre Tarcísio e Ricardo Nunes e da parte do prefeito de
São Paulo uma clareza de que ele será o candidato a prefeito de São Paulo, apoiado pelo governador. Ah, mas eu não tenho mais nenhuma dúvida em relação a isso. Também saí com essa impressão. E é claro que é um forte acordo aí entre a direita e a centro-direita aqui de São Paulo. Ok, isso é lícito, isso é legal, isso é do jogo, perfeito. Agora, Paulo, veja, havia também sintonia no início da gestão Dória entre Dória e Geraldo Alckmin. E o Estado e a Prefeitura tentaram combater esse problema, tentaram resolver. E naquele momento, inclusive, adotaram aí uma solução mais de força. Eu me lembro que entraram lá um dia com a polícia derrubando tudo, derrubando uns muros, umas paredes lá, e era gente correndo lá para todo lado, prenderam um monte e tal, prenderam alguns traficantes, inclusive, hospitalizaram alguns, internaram algumas pessoas. Poucos dias depois, aquilo estava reagrupado e parece que, enfim, parecia que não tinha acontecido rigorosamente nada. Porque, veja, não é só uma solução de prende, arrebenta, vai lá, interna força e tal, e que vai resolver o problema. Não adianta, até porque, primeiro, as pessoas precisam ser tratadas. Segundo, a área, o ambiente físico, ele precisa ser mudado. Como é que se vai fazer isso?